À medida que o ano decorre, a região onde habitas vai sofrendo variações de temperatura, desde os dias quentes de verão ao frio de inverno, passando pelas temperaturas mais amenas da primavera e do outono. As estações do ano sucedem-se, uma após a outra, ano após ano: primavera, verão, outono, inverno. Ao comparar a posição do Sol na esfera celeste ao longo do ano, verifica-se que a sua altura varia. A altura a que o Sol se encontra na esfera celeste é maior no verão, diminui progressivamente à medida que se aproxima o outono e o inverno, e volta a aumentar progressivamente à medida que se aproxima a primavera e novamente o verão. Com a variação da altura do Sol na esfera celeste, varia também a inclinação com que os raios solares incidem no solo. Quando um raio solar incide perpendicularmente ao solo, a sua energia, que ilumina e aquece, espalha-se por uma área menor, produzindo um maior aquecimento. Quando um raio solar incide com uma elevada inclinação face à linha perpendicular ao solo, a sua energia, que ilumina e aquece, espalha-se por uma área maior, produzindo um menor aquecimento. No verão, os raios solares apresentam uma direção aproximadamente vertical face ao solo, o que se traduz num maior aquecimento. No inverno, a direção dos raios solares que incidem no solo está muito inclinada face à vertical, o que se traduz num menor aquecimento. A que se deve então a sucessão das diferentes estações do ano? Este é o nosso planeta, o planeta Terra. Apresenta dois movimentos distintos: o movimento de rotação, em torno de si próprio, e o movimento de translação, em torno do Sol. O planeta Terra executa aproximadamente 365 rotações em torno de si próprio por cada translação. Por esse motivo, se considera que um ano comum tem 365 dias. O movimento de rotação da Terra ocorre em torno de um eixo imaginário que apresenta uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus face à perpendicular ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. A inclinação do eixo terrestre e o movimento de translação da Terra em torno do Sol são os responsáveis pela ocorrência de estações do ano. São também responsáveis pela variação do número de horas de luz que determinado local recebe ao longo do ano. Sendo a Terra aproximadamente esférica, divide-se em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Por ter esta forma aproximadamente esférica, a cada instante cerca de metade do planeta é iluminado pelo Sol, enquanto que a outra metade está na sombra. A Terra move-se em torno do Sol segundo uma trajetória elíptica, mas apesar da distância entre o Sol e a Terra variar, pois há períodos em que estão mais próximos e períodos em que estão mais afastados, este fator não é responsável pela ocorrência das estações do ano. À medida que a Terra se move em torno do Sol, o seu eixo de rotação mantém sempre a mesma direção ao longo de todo o movimento. Para melhor compreendermos a ocorrência de estações do ano, vamos analisar a posição da Terra face ao Sol em 4 dias muito importantes: os dias de solstício e de equinócio. Solstício de junho. O dia do solstício de junho ocorre por volta do dia 21 de junho. Neste dia, a Terra encontra-se próxima do afélio, o ponto da órbita em que a distância entre esta e o Sol é maior. O Sol ilumina aproximadamente metade do planeta, mas os raios solares incidem com diferente inclinação em diferentes regiões do planeta. No hemisfério norte, os raios solares que incidem na superfície da Terra têm uma direção próxima da vertical, sendo mesmo vertical na região do Trópico de Câncer, e por isso aquecem mais, dando origem a temperaturas mais altas. No hemisfério sul, os raios solares que incidem na superfície da Terra têm uma direção muito inclinada face à vertical ao Sol, e por isso aquecem menos, dando origem a temperaturas mais baixas. Outro fator que influencia a temperatura à superfície da Terra é a distância que um raio de luz percorre na atmosfera da Terra. Quanto maior for a distância percorrida pela luz na atmosfera da Terra, maior é a energia dissipada na atmosfera e menor o aquecimento produzido à superfície da Terra. Ao comparar regiões com a mesma latitude, mas em hemisférios diferentes, devido à inclinação do eixo terrestre, no hemisfério norte, a distância percorrida por um raio solar na atmosfera é inferior à distância percorrida no hemisfério sul. Assim, o aquecimento será maior no hemisfério norte e menor no hemisfério sul. Apesar de aproximadamente metade do planeta estar iluminado pela luz do Sol,
No dia do solstício de junho, a área iluminada no hemisfério norte é superior à área que não recebe luz, razão pela qual este é o dia do ano com maior número de horas de luz neste hemisfério. Em qualquer região do hemisfério norte, o número de horas com luz do dia é superior ao número de horas de noite. Quanto maior for a latitude da região, maior é essa diferença. Nas regiões a norte do Círculo Polar Ártico, não anoitece e recebem 24 horas de luz. No hemisfério sul, a área iluminada é inferior à área que não recebe luz, razão pela qual este é o dia do ano com menor número de horas de luz neste hemisfério. Em qualquer região do hemisfério sul, o número de horas com luz do dia é inferior ao número de horas de noite. Quanto maior for a latitude da região, maior é essa diferença. Neste dia, as regiões a sul do Círculo Polar Antártico não recebem luz, têm 24 horas seguidas de noite. Conclui-se, portanto, que no dia de solstício de junho é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Equinócio de setembro. O equinócio de setembro ocorre por volta do dia 21 de setembro. Neste dia, os raios solares incidem com a mesma inclinação em todas as regiões com a mesma latitude, quer sejam no hemisfério norte ou no sul. A distância percorrida pelos raios solares na atmosfera em regiões com a mesma latitude, mas em hemisférios diferentes, também é a mesma. No dia de equinócio de setembro, metade do hemisfério norte está iluminado e a outra metade não recebe luz. O mesmo acontece com o hemisfério sul. Em qualquer ponto do planeta, o número de horas de luz é igual ao número de horas de noite. 12 horas de luz e 12 horas de noite, incluindo nas regiões polares. No dia do equinócio de setembro, termina o verão no hemisfério norte e começa o outono, enquanto que no hemisfério sul termina o inverno e começa a primavera. Solstício de dezembro. O dia do solstício de dezembro ocorre por volta do dia 21 de dezembro. Neste dia, a Terra encontra-se próxima do periélio, o ponto da órbita em que a distância entre esta e o Sol é menor. No hemisfério norte, os raios solares que incidem na superfície da Terra têm uma direção muito inclinada face à vertical ao solo, e por isso aquecem menos, dando origem a temperaturas mais baixas. No hemisfério sul, os raios solares que incidem na superfície da Terra têm uma direção próxima da vertical, sendo mesmo vertical na região do Trópico de Capricórnio, e por isso aquecem mais, dando origem a temperaturas mais altas. Quanto à distância percorrida pelos raios solares na atmosfera da Terra, ao comparar regiões com a mesma latitude, mas em hemisférios diferentes, devido à inclinação do eixo terrestre, no hemisfério norte a distância percorrida por um raio solar na atmosfera é superior à distância percorrida no hemisfério sul. Assim, o aquecimento será menor no hemisfério norte e maior no hemisfério sul. No dia do solstício de dezembro, a área iluminada no hemisfério norte é inferior à área que não recebe luz, razão pela qual este é o dia do ano com menor número de horas de luz neste hemisfério. Em qualquer região do hemisfério norte, o número de horas com luz do dia é inferior ao número de horas de noite. Quanto maior for a latitude da região, maior é essa diferença. Neste dia, as regiões a norte do Círculo Polar Ártico não recebem luz. Têm 24 horas seguidas de noite. No hemisfério sul, a área iluminada é superior à área que não recebe luz, razão pela qual este é o dia do ano com maior número de horas de luz neste hemisfério. Em qualquer região do hemisfério sul, o número de horas com luz do dia é superior ao número de horas de noite. Quanto maior for a latitude da região, maior é essa diferença. Nas regiões a sul do Círculo Polar Antártico, não anoitece e recebem 24 horas de luz. Conclui-se, portanto, que no dia de solstício de dezembro é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Equinócio de março.
O equinócio de março ocorre por volta do dia 20 de março. Neste dia, os raios solares incidem com a mesma inclinação em todas as regiões com a mesma latitude, quer sejam no hemisfério norte ou no sul. A distância percorrida pelos raios solares na atmosfera, em regiões com a mesma latitude, mas em hemisférios diferentes, também é a mesma. No dia de equinócio de março, metade do hemisfério norte está iluminado e a outra metade não recebe luz. O mesmo acontece com o hemisfério sul. Em qualquer ponto do planeta, o número de horas de luz é igual ao número de horas de noite, 12 horas de luz e 12 horas de noite, incluindo nas regiões polares. No dia do equinócio de março, termina o inverno no hemisfério norte e começa a primavera, enquanto que no hemisfério sul termina o verão e começa o outono. É importante referir que nas regiões próximas do Equador, a variação de temperatura é pequena ao longo de todo o ano e não é notória a existência de estações do ano. Nas regiões polares, mesmo durante o verão, a inclinação dos raios solares em relação à vertical ao solo é muito elevada, razão pela qual as temperaturas são baixas. Podemos então concluir que as estações do ano ocorrem devido a dois fatores: o movimento de translação da Terra em torno do Sol, a inclinação do eixo terrestre face ao plano de órbita da Terra. Quanto maior a inclinação dos raios solares face à vertical ao solo, menor é o aquecimento produzido na superfície da Terra. Quanto mais próxima da vertical for a direção dos raios solares que incidem no solo, maior o aquecimento produzido na superfície da Terra. Quanto menor o trajeto dos raios solares na atmosfera, maior o aquecimento produzido à superfície da Terra. Quanto maior o trajeto dos raios solares na atmosfera, menor o aquecimento produzido à superfície da Terra. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Quando é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul. Quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul.